Então vamos lá, gente, porque hoje a gente está trazendo uma palavra que Deus colocou no nosso coração, porque nós, a partir da semana que vem, vamos entrar numa série, tá? Porque Deus tem falado muito comigo esses dias, eu estava muito em oração e o Espírito Santo trouxe essa revelação no meu coração de pensar muito na vida de Paulo, como Paulo se tornou um verdadeiro cristão. E eu até estava vendo aquela palavra que Paulo diz assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu ouvi aquilo, gente, eu fiquei pensando assim, eu dei uma olhadinha no espelho, né? Olhei para mim mesmo e pensei, meu Deus do céu, eu não consigo ainda falar para ninguém isso. Seja meu imitador como eu sou de Cristo, porque eu ainda tenho muitos defeitos, muitas coisas que precisam ser tratadas na minha vida, mas uma coisa eu percebi, eu vou estudar mais, eu quero aprender mais a palavra, os ensinamentos de alguém que verdadeiramente pode falar isso. E talvez eu não falaria isso para você, seja meu imitador, mas eu posso falar algo para você hoje. Seja imitador de Cristo. Talvez você olhe para Jesus e Ele é a nossa forma. Se entrarmos nele, a gente vai sair um bom servo do Senhor. Por isso, nosso tema de hoje é esse aqui, ó. Vamos lá? Domine o ego e viva cheio de Cristo. Domine o ego. Por quê? Porque a gente já percebeu logo que uma das coisas muito que prende a gente, que tenta amarrar a nossa vida, é o eu. Essa decisão de querermos sermos muito fortes. A gente já nasceu com defeito de fábrica e a gente sabe que a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, e o grande segredo é conversão. A transformação é o novo nascimento, e a gente pode aprender sobre isso. Quando eu olhei para esse texto aqui, de Gálatas capítulo 2, verso 20, que eu quero ler com vocês, a palavra veio muito forte no nosso coração, trazendo essa realidade, que diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. O grande segredo para que você possa destronar o eu da sua vida é que Cristo seja formado em você. É que Cristo seja formado na sua vida. Por quê? O mundo que nós vivemos hoje, gente, vamos pensar nisso, é um mundo frenético, né? Cheio de desejos, e todas as coisas estão aí muito patentes na nossa vida, batendo de frente conosco. A tentativa do mundo é de nos seduzir, e a gente tem tanta influência, né, de tantas coisas que vêm sobre a nossa vida, e nós precisamos então vencer isso. E como vencer? É justamente começar a pensar nessa crucificação. Agora, quando a gente fala de crucificação, a gente pensa assim, porque Jesus foi crucificado. Agora, naquela época, para você poder entender a questão da crucificação, Jesus, ele teve essa morte tão dolorosa. A crucificação era uma morte muito cheia de dor, porque a pessoa ficava sem ar, tentando respirar até morrer. Talvez seja assim conosco, né? Às vezes a gente está assim, respirando ainda, né? A vida, a vida aí lá fora, e esse desejo da carne, e a gente precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. Essa é a nossa chamada para a gente poder viver uma vida melhor. Inclusive, o nosso tema que a gente vai lançar sobre esse nosso tempo que a gente vai andar junto nessa nova série, é justamente falar sobre uma vida que vale a pena. O Paulo teve uma vida que valeu a pena. Sabe por quê? Ele chegou no final da história dele e disse algo muito valioso: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em resumo, valeu a pena ter vivido tudo que eu vivi, tudo que eu
deixei por causa de Cristo e agora eu estou mergulhado naquilo que verdadeiramente o Senhor quer para a minha vida. Que coisa linda, né? Então é assim que nós precisamos viver. Então Paulo ele vai usar essa figura de linguagem para nós, para dizer que o nosso eu, nosso ego também precisa morrer ali na cruz, junto com o novo nascimento, porque quando você nasce de novo, você vai à cruz com Cristo. Você está dizendo, olha, eu quero viver uma vida de transformação, de mudança. Vocês estão entendendo até aqui? É assim que nós precisamos viver. Agora, o problema é que o ego, ele sempre quer mandar, ele quer aplauso, ele quer reconhecimento, ele quer sempre estar no controle. É assim que funciona. E aí a gente precisa tomar o nosso posicionamento e colocar o ego onde precisa ser colocado. Mas Jesus, ele nos chama para negar a nós mesmos. É assim que a palavra de Deus vai dizer para nós. Então, queridos, hoje nessa noite eu quero orar com você, para que Deus possa trazer revelação ao nosso coração dessa palavra. E talvez você, entendendo isso, saia daqui para dizer assim, agora o ego vai ter que se submeter a Cristo. A minha vida vai ser totalmente dirigida pelo Senhor e não pelos meus desejos. Amém? Vamos orar então. Pai, nós pedimos que nessa noite o Senhor traga revelação do céu para nós. E a palavra possa entrar dentro de nós e fazer morada, transformar, ministrando, Deus, transformação verdadeira. Que a tua palavra, Deus, arranque todo sentimento contrário à tua vontade e que a palavra revelada de Deus venha dentro do nosso coração, trazendo direções e que nós possamos realmente tomar uma decisão de viver uma vida que vale a pena. Essa é a nossa oração e o nosso clamor no nome de Jesus. Amém? Então vamos continuar, porque a palavra de Deus vai revelar para nós alguns segredos. Inclusive, hoje eu quero falar para vocês de 5 passos, 5 segredos, para que você possa vencer esse ego e viver cheio de Cristo. Vou falar sobre isso hoje com você. Agora, presta bem atenção, porque isso aqui é muito importante. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 9, verso 23. Olha o que a Bíblia vai dizer assim, olha. Se alguém quiser acompanhar-me, Jesus está falando isso, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Todos os dias, eu preciso já decidir no meu coração a querer negar a mim mesmo, para que eu possa fazer aquilo que é a vontade do Pai. Eu preciso negar a mim mesmo. Talvez tirar esse orgulho que a gente carrega, né, de querer ser dono de nós mesmos. Saiba de uma coisa, quando Jesus veio para ser crucificado, ele levou todas as coisas com ele. Mas lá no Jardim do Éden, o homem recebeu uma independência. O problema do homem não são os pecados. Os pecados a gente resolve. É o pecado. Porque o pecado é justamente a independência. Nós, por natureza humana, somos independentes de Deus. É tanto que quando você vai ver ali a Eva, né, junto com a serpente, conversando sobre o assunto, que era justamente a decisão de se tornar alguém independente, você vai ver que ela sabia da verdade. Porque Satanás pergunta para ela, foi assim que Deus disse, né? Não comereis do fruto proibido? Ela disse, não, Deus falou que nós podemos comer de todos. Vocês estão lendo a Bíblia, né, gente? De todos os frutos que estão no jardim. Mas do fruto, né, ali, desse fruto nós não devemos comer. Porque no dia que nós comermos, nós morreremos. Ela sabia. Sabe o que foi a resposta da serpente? Sedução. Olha, isso não é verdade. Pelo contrário, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Gente, até eu talvez ia comer desse fruto. Porque ser como Deus é tudo que a gente quer,
né, domínio sobre a nossa vida e não ter que dar satisfação para ninguém. Imagina isso. Mas a dependência é justamente aquilo que Jesus veio fazer. E se você for estudar ali o livro de Efésios, você vai ver justamente essa decisão quando Jesus diz que veio para castigar toda a maldição, tudo o que estava sobre nós. E nós, quando decidimos por Jesus, viramos a página e passamos a ter direito da salvação. Que coisa linda, porque Jesus é muito maravilhoso de ter feito tudo isso. Agora, a morte foi uma morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entender que uma vez que ele passou por isso, nós também precisamos sacrificar. Não que a salvação seja por sacrifício, mas é pela decisão de vida diária, de andar em santidade e viver uma vida que vale a pena. Olha só, Filipenses 2, de 3 a 5, diz assim: não façam por egoísmo ou vaidade. Pelo contrário, cada um considere os outros superior a si mesmo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a ter esse modelo que é Jesus. Eu falava hoje pela manhã, perguntando quem já fez queijo. Parece que só a pastora Cardene fez queijo. Quem já fez queijo aqui? Ó, tem um ali, olha lá. Top. Você sabe como é que é o queijo? Tem uma forminha, né? Aquela forminha, tá? É um modelo. Você coloca a massa lá, da coalhada, né? Espreme, ou o fazedor de queijo aqui, ó. Esse aqui é profissional, tá? Espreme o queijo, e aí todo o queijo que você colocar naquela forma, sai tudo igual. É assim, Jesus é como uma forma de queijo. Você é exprimido, né? E você sai igual a ele. Mas tem que ser exprimido. Quando eu me converti, logo no início da minha conversão, eu, muito cheio de mim mesmo, pensa num cara cheio de problema e vaidoso, né? Ah, meu Deus do céu. Gosto nem de lembrar daquele tempo. Aí Jesus me pegou e disse assim: eu vou te refazer de novo. Vou te lapidar. Me botou numa forma. Aí, literalmente, assim, Deus me fez desenhar uma forminha, onde era tudo carne, e o Espírito Santo aqui, o fruto do Espírito, e aí o Senhor disse: eu vou espremer todas as coisas da carne para que o Espírito tome de conta de todas. Qualquer dia eu vou trazer esse desenho aqui para vocês. Gente, pensa que cada vez que aquela prensa vinha, eu tinha que tirar algumas coisas, porque precisava mudar, precisava restaurar coisas. Aí eu precisava de mudança, de tomada de decisões novas, dizer para Deus o que eu precisava mudar, reconhecer. E isso, querendo ou não, é humilhação, porque Deus está nos levando para viver isso. Nós precisamos dessa verdade. Quantos estão comigo? Então, olha só, hoje nós vamos aprender esses 5 passos para dominar o ego, e eu vou começar com esse primeiro aqui, no nome de Jesus. Vamos lá? Não se sinta ofendido por tudo. Gente, isso aqui é muito sério, porque às vezes a gente é muito melindroso, sabe? É muito melindroso. Pisa no meu pé não, senão eu brigo. O ego é muito sensível. É incrível, porque é assim que funciona. Se alguém não cumprimenta você, aí tu já está chateado, né? Já faz biquinho. Esse irmão não gosta de mim, ninguém me ama, né? E começa. Isso pode ser um problema interno dentro de você que precisa ser resolvido em Cristo, né? É assim que Deus vai falando, aleluia, né? Vai entrando, Jesus. Aí a gente precisa logo tomar essa decisão. Gente, não adianta ficar chateado. Se você não recebe um elogio, principalmente quando você faz alguma coisa para Jesus,
né? Tem gente que está querendo receber elogio. Às vezes o irmão que deu esse tanto de cesta aqui, estou vendo aqui que tanta cesta maravilhosa, né? Nós vamos atender tantas famílias ali no Maracanã. Por sinal, hoje foi o fechamento, né, do mês com essas ofertas. Talvez o irmão queria um elogio, né? Pastor, mandando uma mensagem, muito obrigado, irmão, por essa oferta. Aí, às vezes, o pastor esqueceu de ter esse cuidado, né? Mas, querido, você fez foi para Jesus. E se você fez para Jesus, se você ficar magoado com isso, é porque você ainda está carregando o egoísmo dentro de você. O ego ainda está latente, você quer reconhecimento, porque, deixa eu falar uma coisa para você, o ego quer reconhecimento de todas as coisas. É assim que acontece. E aí, o grande problema é que, às vezes, quando não existe nenhum elogio, não existe um cumprimento, a pessoa se magoa. E a mágoa é um problema muito sério para a nossa vida como cristão. Porque a gente começa a carregar um sentimento. E aí a gente fica tão sensível que qualquer coisinha a gente está explodindo com as pessoas, com os outros. E a gente então precisa vencer isso. Olha para o seu irmão, faz cara de quem está entendendo e diga para ele, está vendo, irmão? Você precisa me perdoar todas as vezes que eu errar. Fala para o teu cônjuge que talvez está aí perto de você, né? Diz assim, olha, você está ouvindo a palavra. Quando eu esquecer de fazer alguma coisa, me perdoa já, né? Já vai me perdoando, né? É assim. É a vida com Cristo, gente. É a vida com Cristo. Amém? Mas nós queremos ser cheios de Deus. Quem é cheio de Cristo aprende a perdoar e não guarda mágoas. É assim. Quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 19, 11. Olha que inteligente esse texto. A palavra de Deus diz aí para nós assim, ó, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Eu estou aprendendo a ignorar ofensas. Antigamente, sabe como é que eu funcionava? Alguém falava mal de mim, eu ia tomar satisfação. Eu errei muito, sabia? Errei muito. Alguém falava no início da minha conversão, meu Deus do céu, quando eu me converti e depois. E quando eu vim me tornei pastor, que as pessoas estavam olhando para o velho Fábio e falando porque eu ainda estava em processo, ainda estou, né? Ainda vou estar, ainda, até Jesus voltar. E aí as pessoas ficavam gerando ofensas. E aí sabe o que eu fazia? Me enchia de orgulho, ia querer me defender. Sabe o que acontecia? Eu saía de lá mais com problema. Irmãos, eu aprendi a usar esse texto ao meu favor. Eu aprendi a ignorar para que eu pudesse ser livre dessas ofensas. E aí, agora, pode falar mal de mim. Fica muito à vontade, né? Tem nada não, eu não estou nem aí, sou amigo de todo mundo, abraço todo mundo, quero ser feliz. Nós precisamos disso. Então, ignore, porque tem gente que fica ali brigando, inclusive no WhatsApp, brigando no Instagram. Ah, se não, né, se vier uma ofensa no Instagram, aí tu bota a pilha, pensa que tu vai errar muito feio nisso. Não vale a pena. Olha para o seu irmão assim, diz, não vale a pena. Por quê? Porque se nós queremos ser semelhante a Jesus, a gente precisa estudar a palavra. E a palavra, então, vai nos ensinar. Ó, 1 Pedro 2, 21 a 23 diz, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. Quando insultado, não revidava. Uau! O que ele está dizendo aí, irmãos? Não revide. Quando sofria, não fazia ameaças. E também, ele só entregava-se mais e mais a Deus. Aí a gente aprendendo com Cristo, a nossa vida vai ser muito leve. A gente precisa dessa vida leve em nome de Jesus. Quer ver uma coisa que precisa entender? Se alguém te esqueceu de convidar você
para aquele churrasco que você queria muito ir na casa daquela pessoa, né, no aniversário. Ah, aquele irmão não me convidou. Não se ofenda, né? Talvez não cabia na casa. Da próxima vai dar certo. Sua identidade, querido, não está na opinião dos outros. É isso que a gente precisa entender. Sabe que a gente quer muito validar a nossa identidade pelo que os outros pensam. Se eu for querer viver isso, eu estou enrolado. Porque as pessoas talvez não vão validar a gente como a gente quer. Né? Porque é assim. Mas nós precisamos buscar a opinião em Deus. Se você tiver um relacionamento com o Pai, com Deus, Ele vai falar quem você é em Cristo Jesus. E aí não importa o que os outros pensam, porque é importante o que Jesus pensa de você, através da sua vida de relacionamento com o Pai. Assim as coisas vão funcionar. Vamos para o segundo ponto, porque o tempo não para, né? E a gente vai ter que correr. Liberte-se da necessidade de ter. Ah, mas eu acho que. Já viu aquela coisa, gente? O ego, ele não suporta perder uma discussão. A última palavra é a minha. Eita, mas isso para casal é uma bênção, né? Já viu o casal que está... Irmãos, deixa eu dar uma sugestão para vocês, os maridos que estão aqui. Eu descobri logo cedo que é melhor perder. Então, sabe o que eu faço? Eu tiro as luvas de boxe na hora. Né? No primeiro round eu já estou vencido e acabou. É muito mais fácil. Né? Minha esposa é uma bênção. Pensa numa mulher bênção, zelosa, cuidadosa. E é por isso mesmo que às vezes eu apanho, né? Por causa desse zelo, né, que ela tem, essa coisa tão organizada. Mas é assim, gente. A gente não pode querer ter a última palavra. Pensa nisso. Olha, Tiago nos ensina algo que é valioso para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1,19. Todos devem estar prontos para ouvir e ser tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira, ela vem logo depois que você começa a verbalizar coisas. Dentro de um relacionamento, seja ele qual for, as pessoas vão querer ter razão. Aí eu me lembrei agora de uma história de que alguém já falou assim: você quer ter razão ou quer paz? Né? É melhor ter paz. E para ter paz, às vezes você vai perder a razão. Eu não estou falando que em relacionamento, porque às vezes casais são assim. Quer ver uma coisa? Casal está tudo muito bem, aí de repente vem uma luta, uma briga entre eles, discussão, guerra, e aí eles se ferem ali, mas aí eles conseguem ter paz. Eles conseguem se ajustar ali pelo período, tem os seus momentos, né, de alegria. Vocês estão entendendo, né? E aí, depois desse momento, a vida continua. E eles não param para resolver o que precisa ser resolvido, eles não checam a vida, o que aconteceu lá atrás. Isso vai dar problema lá no futuro, porque não teve um checklist para poder... Porque quando a gente está bem, casal, é o momento que a gente precisa justamente fazer os acertos. Quando está tudo muito bem, é o momento. Quando a mulher pegou o cartão de crédito, né? Aí é a hora da gente conversar e talvez falar coisas que precisa ser falado. Olha, vamos consertar isso. Então, queridos, o desejo do coração de Deus é esse. Quantas brigas de casal acontecem porque ninguém quer ceder, e aí a coisa vai. E geralmente a gente já sabe que o casamento pode desmoronar por causa de uma situação como uma falta de perdão ou, às vezes, um ajuste. Quantos estão entendendo aqui?
nós precisamos entender. Muitas vezes, ser cristão é saber calar para preservar a paz. Vamos fazer isso. Sabe o que Deus está falando aqui com a gente? Nós temos que ser muito sábios, tomar mais cuidado, alinhar mais a nossa vida com a palavra. Aquilo que Deus está desenhando para nós hoje, dizendo assim, olha, viva melhor, você precisa ter... Sabe por quê, gente? Quantos estão esperando Jesus de verdade? De novo, quantos estão esperando Jesus de verdade? Eu estou esperando Jesus. Então, a vida é curta. O máximo que tu vai poder viver aqui na terra, vivendo bem, 100 anos. O que é 100 anos? É muito pouco. Eu não vou falar minha idade, porque, como eu estou muito aparência de um jovem, né? Então, mas eu fiz as contas, né? Está muito rápido para me chegar no limite. Eu tenho que viver muito, muito bem. Hoje mesmo eu falava com um casal sentados ali numa reunião. Eu falava para aquele casal e para nós, para mim e para minha esposa, a gente está num tempo de maturidade, em que a gente não perde mais tempo com coisinhas pequenas. Né? A gente precisa avançar nisso. Amém? Terceiro ponto para a gente poder trabalhar esse ego e botar ele debaixo dos nossos pés. Liberte-se da necessidade de ser superior. O que eu falei? O ego sempre quer competir, quer mostrar que é melhor, ter mais destaque. Gente, é incrível, mas Jesus, no reino de Deus, ele vai dizer algo muito fantástico. Se você quer ser grande aqui no reino de Deus, seja você o primeiro a servir, descer. Aqui, para ser grande, você precisa descer. Aí alguém pode pensar assim, o melhor lugar da igreja, de alguém que, a maior pessoa que está dentro da igreja aqui, que é o grande da igreja, é o que está pregando. Isso é uma mentira. Sabe, a pessoa que precisa ser realmente muito valorizada aqui é aqueles irmãos que estão recebendo vocês no estacionamento. É os irmãos que estão aí servindo, cuidando de todas as coisas aqui, para que esse ambiente pudesse estar dessa forma para te receber. É esses irmãos que são grandes. Porque quando a gente está fazendo a obra para o reino de Deus, a gente precisa ter esse entendimento. Então, Mateus 23, 11 e 12 vai dizer, o maior entre vocês deve ser servo. Pois quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Se eu, João 13, 14, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, Jesus está dando uma lição aqui, né? Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. A gente não quer isso. Lavar pé de ninguém. O que seria lavar os pés dos irmãos, na sua concepção? Servir eles. Não é que você vai tirar o sapato do irmão e ficar lavando os pés dele, né? Jesus fez uma figura de linguagem ali, mas a ideia aqui principal é que você deve servir ao teu irmão. Sabe, dar primazia, deixar que a pessoa possa estar na frente, ter aquele cuidado de você não querer ser merecedor de todas as coisas, inclusive em todos os lugares, não só aqui, nesse momento de um culto, onde a gente às vezes pode querer ser mais cortês com alguém, né? Em todos os ambientes, lá no seu trabalho, lá onde você está, seja aquela pessoa que alguém, olhando para você, vai dizer assim, eu vejo Cristo nessa pessoa. É assim. Aí você vai conseguir ser mais evoluído, ter uma vida que vale a pena. Na igreja, o maior não é o que prega, mas o que serve, aquele irmão que limpa
Tá? Aqui a gente não tem um irmão específico que limpa a igreja, só a Rosa, né? Quando não tem, quando a secretária da limpeza falta, ela substitui. Mas a gente não tem, porque a gente honra com pagamento alguém. Mas ela é muito específica para isso em Deus, e Deus, com certeza, tem honrado tanto a vida da Rejane, né, amor? Por causa disso. Isso é muito importante. Então, é uma irmã que a gente ama de coração. Por sinal, ela foi honrada aqui nos voluntários. Foi honrada. Alguém resolveu honrar ela com premiação, dizendo o quanto ela é importante. Por quê? Porque a gente valoriza isso. Ela talvez seja a pessoa maior entre nós, porque serve. E aí, às vezes, a gente esquece daquela pessoa que está servindo na nossa casa. A pessoa que passa a roupa, a pessoa que lava, que serve você na sua casa. A gente, às vezes, até esquece de dar um bom dia, né? Para alguém. Sabe, essas coisas que você pode usar até como gentileza. E um sorriso faz toda a diferença. Quer ver uma coisa? Dá um sorriso aí para 2, 3 pessoas. Mostra aí que você é alguém que ama de verdade. Alegria. Gente, a gente precisa sorrir, sabia? Aqui a gente treina as pessoas para sorrir. Eu falo mesmo para os meninos aqui do louvor, tá? Quando eles não estão sorrindo é porque depois eu falo assim, ó, sorri. É assim, quando a gente entra no aeroporto e entra dentro do avião, vocês já viram que a aeromoça já está tudo sorrindo? Não é? Todo mundo sorrindo. E quando dá um balanço, né? Uma turbulência, aí elas ficam tudo rindo. A gente diz, não, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Mas, na verdade, a gente não quer que ninguém faça um sorriso plastificado aqui. Seja de verdade. Algo que nasceu de dentro de você. Onde você vai expressar. Porque, gente, se você estudar quantos músculos do rosto você usa para sorrir, que é bem menos do que você ficar com a cara fechada. Sabia? É incrível. Você vai estudar isso depois. Busca lá no Google, né? Hoje agora tem o Chat GPT, né? Que é mais fácil. Então, busca lá para você ver quantos músculos, porque aí você vai ver. É verdade isso. Aí você vai ser aquela pessoa alegre e feliz, porque você está sorrindo, e aí você vai ter que gerar isso dentro do seu coração, porque Jesus era muito alegre. Eu não sei porquê, já viu que as crianças gostavam de Jesus? Eu acho que Jesus era um descolado, né? Alguém muito legal, as crianças ficam tudo querendo perto dele. É assim, né? Faça isso. Cumprimente as crianças. Eu cumprimento as crianças, eles gostam muito de mim. Eu quero ser parecido com Jesus, então tem que fazer isso, né? Investir na minha aparência espiritual. Então, queridos, nós precisamos muito disso. Então, eu queria dizer para você, olha, nós precisamos entender isso de verdade e viver essa verdade em nós. 4 ponto para a gente poder crescer em Cristo Jesus e também vencer esse ego. Liberte-se da necessidade de sempre querer mais. Escute isso porque é muito importante. Nós, pelo mundo natural, pela estrutura que nós vivemos, esse mundo de consumismo, ele nos empurra para querer mais. Tu tem o teu carro, aí tu quer 2 carros. Tu tem uma casa, tu quer 3. Aí depois tu tem isso e aí você quer sempre mais e a gente quer mais. E com isso eu não estou entrando aqui com você porque eu não sou favorável a você ser preguiçoso, não ter a trabalhar, pelo contrário, você precisa crescer e a gente entende que você tem que crescer e crescer muito e ter realmente uma vida totalmente livre, desimpedida
de qualquer situação. Mas só tem uma coisa: o ego, ele nunca se satisfaz, e aí a gente tem que tomar cuidado nisso, porque senão a gente corre, se as pessoas que têm dificuldade com isso, eles não conseguem ser contentes com o que têm, porque existe uma coisa chamada contentamento. Se você é desse tipo de pessoa que não é contente com o que você tem um problema. Você tem a tua casa, aí você conquistou a sua casa. Quem já conquistou a sua primeira casa aqui? A gente fez alegria, fez festa na primeira casa, fez um culto de celebração, né? Agradeceu a Deus. Muitos podem ter feito isso. Aí ele começa a olhar para a casa do vizinho. Ah, a casa do vizinho que é bonita. Tem piscina, tem isso, tem aquilo outro. Ah, isso aqui. E aí isso é um buraco sem fim, e a pessoa às vezes até se endivida para poder alcançar coisas que o egoísmo dele quer, e a vontade dele está acima de todas as coisas, e daqui a pouco é complicação. Estão entendendo isso, gente? A gente precisa vencer isso. Uma das coisas que a gente precisa logo entender é ser grato. Você precisa ser grato pelo aquilo que Deus já te deu. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Seja agradecido com o que Deus te deu. Seja feliz com o carro que Deus te deu. Por sinal, zele muito desse carro. Porque quando a gente compra um carro, a gente quer lavar o carro, né? Eu não sei se é assim com vocês, né? Mas quando eu comprei o meu Fusca, se meu Fusca falasse, né, eu lavava esse Fusca todo dia, né? Limpava as rodinhas do Fusca e botava cheirinho, porque tinha muito cheiro de gasolina, né? E aí, era assim. E aí, muito grato pelo que Deus fez e tal, mas aí a gente vai se acostumando com as coisas, e daqui a pouco você nem entra dentro do carro e agradece mais. Senhor, muito obrigado. Eu e a pastora Cadena, nós estávamos descendo hoje, lá da nossa casa para cá, agradecendo, né, amor? A gente lembrou poxa, vamos agradecer a Deus, que a gente tem um carro. Por quê? Porque tinha uma senhora na nossa frente de moto, carregando uma criança, ou era duas, perigo, né? E a gente agradecendo porque a gente tem o carro. Meu Deus, valorize aquilo que Deus te deu. Seja mais cuidadoso, seja zeloso, até porque tem uma palavra que diz assim, ó, sede fiel. Eu quase pulo daqui, né? Sede fiel e sobre o muito. Se tu não for fiel no que Deus te deu, gente, amigo, sabe? Infelizmente, talvez Deus não vai te dar no mundo. A gente está aprendendo com as nossas netas. Os nossos filhos estão muito sabidos, né? Eles estão aprendendo rápido. Eles botam um videozinho que a gente manda um presentinho para elas, e aí elas agradecem, né? Obrigado, vovô, pelo presente, quando chega lá o presente. Sabe o que a gente quer fazer? Dá mais. Dá mais. É assim com Deus, né? É assim com Deus. Ele olha a tua alegria, Senhor, muito obrigado pelo salário que veio. Em vez de você estar insatisfeito, esse salário não dá para nada, já começa a amaldiçoar logo no início, né? E aí o que vai acontecer? Provavelmente não vai dar mesmo. Abençoa, consagra, declara. Gente, isso é valor. Tem gente que está tão egoísmo, está tão cheio de egoísmo, que ele não consegue nem dividir com Deus aquilo que ele recebeu. Eu não ia nem falar isso, mas agora já falei. Mas é verdade. Tem recebido tanto de Deus, até parece que ele está construindo um império para ele mesmo aqui na terra.
Aí eu já estou indo mais longe, né? Depois eu vou ser chamado a atenção pelos irmãos. Mas é. Ah, não, a minha vida. Ei, a sua vida não se resumir só nas coisas da terra, já será um fracasso. Eu vou terminar, que é para não. No quinto, vamos lá. Amém? Vamos lá, gente. Filipenses 4:11, só para a gente fechar aqui. Aprendi a viver contente, então, qualquer que seja situação. Então, o Paulo diz isso. Olha aí, os irmãos até já subiram, porque já falaram assim, pastor, não fala mais isso não. Quinta e última para a gente terminar. Liberte-se de você mesmo e se preencha de Cristo. O maior inimigo da sua vida não é o diabo, é o eu, que às vezes está querendo nos controlar. Eu mesmo preciso vencer isso. Quantos estão comigo aqui? É assim que precisamos. Olha só que nós estamos aprendendo. Mateus 16:24. Se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. João 3,30 diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando você coloca Deus no centro das suas decisões, o Espírito Santo guia a sua vida. Gente, vou falar uma coisa para você, cheia de ego, gente cheia de ego, eles não tomam decisões pelo Senhor. Aí dá errado. Aí depois quer culpar Deus. Não ouve a voz de Deus, porque está ouvindo a alma. A alma, gente, e o espírito, o que divide a alma e o espírito é uma pele de ovo. A gente tem que ser muito sensível para ouvir a voz de Deus. E aí você tem que estimular o seu espírito a ouvir a voz de Deus. Quando ele vai falar com você, tome essa decisão, não tome. Muita gente tomando decisão na própria carne, na vontade da carne, nos seus sentimentos, porque não estão ouvindo a voz de Deus, porque não deixou, não negou a si mesmo, não deixou diante da cruz as suas lutas, as suas guerras.